Um dos aprendizados iniciais dessa pandemia da Covid-19 é que pessoas com doenças crônicas estão no grupo de maior risco para complicações potencialmente fatais. Fazem parte dele pacientes diabéticos com hipertensão e problemas respiratórios, como asma e doença pulmonar obstrutiva crônica. Hoje a gente vai conversar ao vivo por telefone com o pneumologista Davi Lunieri, para entender os perigos que a Covid-19 representa para pessoas com problemas respiratórios. Pneumologista Davi Lunieri, bom dia. Bom dia. É um Muito, prazer estar participando aí da entrevista. muito obrigado por atender a nossa equipe, tratando desse assunto que é importante que o mundo comente e muitas pessoas têm ainda bastante dúvida. Quais doenças respiratórias podem apresentar um risco maior que as diagnosticadas com o Covid-19? Das doenças respiratórias, aquelas que mais têm risco de evoluir complicações do Covid, são aquelas doenças que estão relacionadas diretamente à falta de ar, como asma, como pacientes que têm DPOC por sequela pulmonar do enfisema pulmonar, né, que é o ácido tabágico, sequelas de tuberculose, pacientes com fibrose pulmonar e aquelas pessoas que são dependentes de oxigênio domiciliar. Para essas pessoas, qual é a orientação que o senhor agora passa para elas? Uma dúvida muito comum que estão me abordando, principalmente nas redes sociais, é: devo continuar fazendo uso da minha medicação? E a resposta é sim. Essa é uma das principais recomendações para pacientes pneumopatas. Eles precisam continuar usando as medicações que eles usam habitualmente todos os dias. As medicações inalatórias, seja ela bombinha ou dispositivo de pó inalado. Aquelas pessoas com renite ou sinusite também estão nesse chamado grupo de risco? Por serem consideradas doenças agudas que têm exacerbações, né, levando ela a ter episódios crônicos, eles não são tão considerados grupos de risco. Mas existe um viés, um fator complicador, porque como nós estamos de frente de uma doença gripal, quem tem rinite alérgica, os primeiros sintomas são muito parecidos, como coriza, obstrução nasal, espirros, tosse e febre, no caso da sinusite, né, quando bacteriana. Por isso que nós estamos orientando, e a televisão orienta, os meios de comunicação estão orientando, que caso o paciente ele evolua com esses primeiros sintomas, ele não deve procurar ir imediatamente para o pronto-socorro, porque a gente tem que verificar se isso vai evoluir num quadro de piora, porque isso já pode ser de uma doença já que tem de forma recorrente, que no caso, como você falou, é a rinite crônica e a sinusite. Agora, doutor, se o paciente ou a paciente teve crises asmáticas quando criança e não desenvolveu mais os sintomas ao longo dos anos, essa doença respiratória ainda pode apresentar riscos ou voltar a se manifestar? É uma excelente pergunta. Entender que a asma ela é uma doença crônica, só que em alguns pacientes ela pode entrar em remissão. Remissão é quando você é portador de uma doença, mas não manifesta sintomas e os exames são normais. Tanto é verdade que você nem precisa fazer uso de medicação. Neste caso, a pessoa ela é considerada grupo de risco só por causa da doença, porque ela não está curada da doença. Mas, em comparação a pessoas que precisam fazer uso de medicação inalatória todos os dias, o fator de risco desse paciente, é menor. Por esse motivo que, depender da atividade que o fato de desempenho no trabalho, esse paciente ele pode continuar desenvolvendo sua atividade. É claro que a preferência é o home office, mas ele não precisa ser obrigatoriamente afastado em comparação àquela pessoa que tem que usar a medicação todos os dias
ou que vem tendo crises e precisando usar medicação de resgate. Agora, doutor, em relação às crianças com asma, muitas famílias têm crianças que enfrentam esse problema, inclusive abaixo de 10 anos. E recentemente em Manaus nós tivemos um caso de uma criança com o vírus, a Covid-19. Quais os cuidados que as famílias têm que ter com essas crianças que têm asma? Para as crianças, o maior desafio dos pais é conseguir mantê-los dentro de casa. Também, pelas redes sociais, alguns pais estão informando essa dificuldade. Tendo em vista que a criança, às vezes, ela já não aguenta mais ficar dentro de casa, já não existe mais atividades que precisam fazer dentro de casa que o pai ou a mãe possam entreter a criança. Mas é importante que os pais entendam que se o filho ele já tem uma doença respiratória, além da medicação habitual que ele deve usar, ele tem que evitar contato com exposições a alérgenos ambientais que possam desencadear crises como mofo, poeira, umidade ou fumaça. Assim como também a questão do evitar o contato e sair de casa, né? A maior preocupação que a população tem que entender, seja ela adulta ou criança, é que hoje são as pessoas que mais transmitem a doença são os assintomáticos. Então, a gente não tem como garantir se a pessoa que você está interagindo no supermercado, quando você for comprar sua comida, na farmácia, quando for comprar uma medicação, se ela não está infectada. Então, a gente realmente tem que deixar para sair de casa se realmente for necessário. Porque hoje, quem está transmitindo a doença a nível comunitário são aquelas pessoas assintomáticas que só vão manifestar sintomas daqui a 10 a 14 dias. Pessoas assintomáticas são aquelas que não apresentam sintoma algum, parece que estão na normalidade, mas podem estar infectadas e infeccionando outras pessoas, é isso? Exato. Pneumologista Davi Lunieri, muito obrigado por sua participação conosco ao vivo, falando dos seus conhecimentos e nos ajudando a compreender melhor essa situação em relação a pessoas que têm comorbidades. Obrigado, bom dia. Bom dia, foi um prazer aí fazer parte da entrevista e a elucidar as dúvidas da população.